A gente pode depois falar um pouco sobre essa noção de sacrifício, que é uma coisa muito bonita. Tá. Não sacrificar animais, mas por que O toda significado. religião fala da ideia de sacrifício, né? De sangue, né? Quer falar disso agora? Acho que Vamos. Sacrifício é sacro ofício, né? É trabalho sagrado. Toda tradição espiritual começa com um povo que se ferrava muito mais do que nós, que tinha que trabalhar de sol a sol para poder comer, que tinha que criar seus animais, sua plantação. O que é o sacrifício? É você representar como sagrado, como importante, como belo e verdadeiro o esforço do teu trabalho naquele alimento. Então, quer dizer, tudo que você produziu na terra, você oferece a Deus porque você diz, pô, a Deus com a forma que você quiser, com a religião, ou o povo de onde você vem. Oh, desculpa, eu disse que eu sou um desastre. Você oferece como gratidão. Olha, você me concedeu a graça de trabalhar mais esse ano, de ter saúde para produzir comida para os meus filhos e tal. Então eu estou oferecendo aqui no altar. Essa é a ideia de oferecer o sangue, é oferecer o fruto do esforço. E aí todo o sacrifício da antiguidade era oferecido a Deus, ou aos deuses, ou o que fosse, e depois comido, né? Quer dizer, mas é uma noção sobre o nosso trabalho que seria muito bonita da gente transportar para o nosso dia a dia. Sabe? Cada podcast que você faz aqui, cada encontro que a gente tem, ser um sacrifício no sentido de... É um trabalho sagrado, é um momento em que eu lembro. Essa vida é um privilégio. Esses encontros, essa oportunidade de sorrir, de chorar, de conhecer, são privilégios. Então, internalizar essa consciência de que, olha, eu oferto ao divino, seja o que for, eu oferto essa força que me deu vida, ou mesmo que seja o acaso, essa oportunidade de estar aqui, isso é a ideia de sacrifício. É representar simbolicamente o quão importante é estar vivo e servir. Essa noção de servir à comunidade, de servir ao próximo, de servir ao mundo, né? de que a nossa passagem por essa vida tenha significado e importância, isso é comum a todos os grandes mestres da humanidade, isso é comum a todos os grandes filósofos, dos mais materialistas aos mais transcendentais, e que a gente está perdendo por conta de um individualismo besta. Então, quer dizer, sei que a gente deu uma fugida violenta do hinduísmo, mas eu acho que vale a gente pensar em um mundo que está cada vez mais esvaziado, em que as pessoas estão cada vez mais desesperadas por sentido e significado nas vidas delas, entender que nós não viemos nesse mundo para servir somente aos nossos desejos. Sacrifício é, portanto, servir a uma causa maior. Ter uma relação com o outro de eu sirvo a um propósito da nossa felicidade comum, do nosso bem comum. Mas parece que é uma coisa cíclica isso, né? A humanidade vem, a gente passa por essa fase, depois tem uma fase de autoconhecimento, de misticismo, chame como... Aí depois vai para isso de novo. Parece que a gente está sempre num círculo. Isso, né? É uma ideia profundamente hindu. É o que eles chamam... Porque diferente da tradição judaico-cristã, que a história é linear, né? Deus criou o mundo, vai ter o fim dos tempos e acabou. E acabou. Eles acreditam em yugas, em eras. Espirais. Tudo acontece, recomeça. Então, você tem eras de profunda escuridão. Para eles... É muito louco, Vilela. É o lance da Sansara lá, da cobra comendo o próprio rabo? Sabe por quê? Assim, o hinduísmo é a única dessas tradições antigas que falava desde sempre do conceito de zero, o conceito de vazio, matemático mesmo foi inventado na Índia. Não existia, né? Até então esse conceito do nada. Do zero, a Bhaskara, a fórmula de Bhaskara que aprendi no ensino médio era um guru. Bhaskara era um guru. E as equações matemáticas que eles inventavam era no esforço de tentar entender o universo. Caramba! E aí, assim, eles são... Mistura de religião com ciência. Astrologia, a medicina indiana sempre foi formidável. Assim, tem textos do que a gente chama de Idade Média, 1200 depois de Cristo, de cirurgia plástica rolando na Índia. Assim, cirurgiões reconstruindo narizes de princesas, porque barbárie sempre existiu. Então, o marido da princesa descobriu que ela traía ele, cortou o nariz dela. Caramba! O pai da princesa, que também era um rei, chamou os médicos dele e no texto está dizendo que eles fizeram enxerto a partir da pele da própria princesa, reconstituindo o nariz. É o que a gente faz na cirurgia plástica hoje. Que doideira. E aí, assim... Eles então não acreditam na ideia de um começo e de um final? Não. Todo começo leva a um recomeço. Eles são a primeira dessas tradições antigas que falam de números astronômicos, sabe? De planetas e de tudo. É bem interessante. E aí, assim...
eles falam de 4 grandes eras, né? E eles têm uns cálculos lá, uns que falam de milhões de anos durante essas eras. Então você tem Satya Yuga, a era da verdade, essa era de ouro. Aí você tem Treta Yuga, que por incrível que pareça, a treta não é a era mais treta. Que é uma era, assim, mais ou menos boa. Você tem a Dvapara Yuga, que é a era dos heróis e tal. E você tem Kali Yuga, que é o salve-se quem puder. É o que a gente tá vivendo agora. Ah, é? É, segundo eles, a gente tá vivendo a fase de... A gente vive, então, no... segundo a maior parte dos gurus, a gente vive em Kali Yuga, a era da escuridão e tal. Tem 2 gurus, um deles eu tenho um profundo respeito, vão dizer que a gente já mudou de era. É muito legal essa discussão. Que eles... porque ele diz assim... Nós mudamos de Kali Yuga para Dvapara Yuga, para uma era um pouco melhor. E ele afirma assim, isso aconteceu quando veio a era elétrica e a era atômica. Se a gente parar para pensar um segundo, o mundo de 100 anos atrás, quando ele diz que mudou a era, é outra coisa. Não tinha antibiótico para todo mundo, não tinha energia elétrica, esse podcast nunca aconteceria. Então, se a gente pensar bem, e é o que ele afirma, ele fala, olha... A era logo depois de Kali Yuga não é uma era luminosa, é uma era de pessoas corrompidas, de pessoas egoístas, mas é uma era cheia de facilidades. E, aliás, é uma coisa legal que os indianos falam. Quanto mais luminosa é a era, mais difícil da pessoa se iluminar. Porque a iluminação é uma condição de você transcender ao mundo como as pessoas percebem. Sei. Quanto mais confortável for o mundo, quanto mais cheio de prazeres, menos eu vou querer sair dele. Buscar alguma coisa exato. metafísica. Olha que doido isso, cara.